Olá, alunos. Hoje estamos voltando com mais um tema de sociologia intitulado Desigualdade Social e as diferentes formas de organização social. É um tema voltado para o Enem, de muita importância e que nós não podemos deixar de estudá-lo. Então, está aí o texto: desigualdade social e as diferentes formas de organização social. A desigualdade social, chamada também de desigualdade econômica, é um problema social presente em todos os países do mundo. Ela decorre principalmente da má distribuição de renda e da falta de investimento na área social, como educação e saúde. Desta maneira, a maioria da população fica à mercê, ou seja, fica dependente de uma minoria que detém os recursos, o que gera as desigualdades. Então, normalmente, em todo o país do mundo, existe a desigualdade social. Mesmo países ricos, nele prolifera a desigualdade social. Mas é bom lembrar que em alguns países, como o nosso, a desigualdade social é muito grande e isso gera uma certa injustiça social. A desigualdade social, ela tem origem na desigualdade econômica, em que poucos têm muito e muitos têm pouco. Então, essa diferença de condição social distante cria uma situação de disparidade, de desigualdade nas condições das pessoas. Isso se dá em virtude primeiro, da má distribuição de renda. Quer dizer, a renda sempre vai para aqueles que têm mais condições. Dificilmente o governo destina, faz uma boa distribuição de renda para privilegiar as pessoas das camadas inferiores. E isso, ao longo dos anos, gerou uma desigualdade muito grande, porque os governos foram esquecendo de fazer uma estrutura que contribuísse para melhorar a situação econômica das pessoas pobres, como construções de casas, destinação de rendas como o Bolsa Família e destinação de educação, uma estrutura de educação, de saúde, em que o filho do pobre tivesse a mesma oportunidade do filho do rico. E então, devido à falta de investimento na área social, hoje nós temos inúmeras cidades grandes no país e nessas cidades a gente encontra bolsões de miséria, favelas, grandes favelas, em contraste com a área das pessoas mais abastadas, das pessoas mais ricas da população. Tudo isso graças à má distribuição de renda e à falta de investimento na área social, como educação e saúde. Desigualdade social é a diferença econômica que existe entre determinados grupos de pessoas dentro de uma mesma sociedade. Isto se torna um problema para uma região ou país, quando a distância entre as rendas são muito grandes, dando origem a fortes disparidades, ou seja, fortes desigualdades. O Brasil é um dos países que mais arrecada imposto no mundo, mas uma arrecadação de dinheiro que é mal aplicada. Então, por isso mesmo que tem mais pobres do que ricos, porque os governos não investem bem para tentar igualar mais a situação econômica das pessoas pobres com aqueles que têm algum recurso. Em tese, sempre haverá desigualdade social. Nunca vai deixar de existir desigualdade social. É impossível
que se extinga totalmente. Mas se o governo destinar condições para favorecer as pessoas mais pobres, com políticas públicas de construção de habitações, de casas populares, e que possa, como se diz, levar saneamento básico, saúde, educação para os filhos das pessoas mais pobres, no futuro, as camadas mais pobres terão condições de sobrevivência, porque não há, hoje, é muito difícil para as pessoas mais pobres por conta da desigualdade que é muito grande entre ricos e pobres. Causas. Inúmeras são as causas que aumentam a distância entre ricos e pobres. As mais comuns são má distribuição de renda, como eu disse, a renda do país não é bem distribuída, porque era para se investir mais nas favelas, onde existem os bolsões de miséria, o governo investir bem para poder melhorar a condição de vida das pessoas, porque as pessoas passando a ter uma certa condição de vida, vai trabalhar e vai, como se diz, produzir. Não vai ficar só na dependência do governo. Má administração dos recursos, quer dizer, os recursos não são bem distribuídos. Lógica de acumulação do mercado capitalista, consumo da mais-valia, quer dizer, nós temos uma sociedade capitalista que tende a explorar as pessoas mais pobres, e se chama a mais-valia. As empresas que, ao invés de poder pagar mais, um salário melhor ao trabalhador, ela não paga e fica com a parte que poderia distribuir com os trabalhadores. Então, vamos dizer, se o trabalhador produz um valor que vale R$ 2.000, o que ele produziu durante o mês, se a empresa puder pagar ele só a metade, é como ela quer, e fica com a diferença que é chamada mais-valia. Falta de investimentos nas áreas sociais, culturais, saúde e educação. Quer dizer, nas camadas mais pobres da população, é muito importante o investimento na área social, na área cultural, na área da saúde e educação, para que essas pessoas tenham as mesmas oportunidades das pessoas que têm condições econômicas. Falta de oportunidade de trabalho. A gente sabe que tem muita gente desempregada que não tem trabalho, então o governo teria que gerar condições de trabalho para as pessoas mais pobres. E, além de tudo isso aqui, ainda tem um problema da corrupção nos órgãos públicos, que são desvios de dinheiro para o bolso daqueles que já ganham muito bem, que estão à frente dos órgãos públicos, muitas vezes foram eleitos para dirigir um órgão público, já vai ganhar um salário muito bom, já tem mordomia de andar em carros de luxo, de almoçar em restaurantes bons, em bons hotéis, aí acham pouco, porque a medida do T, ela nunca é limitada, aí vão corromper, quer dizer, desviar mais recurso ainda para os seus bolsos, através de outras pessoas, de parentes, de amigos, porque eles têm medo de serem investigados. Então, isso também gera desigualdade social. Consequências. Se um país não consegue atender às necessidades básicas de grande parte de seus cidadãos, tampouco irá prosperar de forma equitativa. Quer dizer, quanto mais bolsões de miséria, quanto mais pessoas pobres na sociedade, mais violência, mais falta de sossego, e isso gera subdesenvolvimento. Ao invés de ser o contrário, gerar desenvolvimento, as pessoas todas poderem progredir, desenvolver, ter uma vida digna com sua família, seus filhos terem direito a estudar em escolas boas, né? E isso tudo prejudica. Uma das consequências mais graves são a pobreza, a miséria e a favelização, ou seja, as favelas nas grandes cidades. Ademais, a desigualdade social traz, primeiro, fome, desnutrição nas crianças, mortalidade infantil, quer dizer,
devido à própria fome e desnutrição, vem a mortalidade infantil. Muitas crianças perdem a vida antes do tempo, por falta de nutrientes para o seu organismo. E isso gera doenças por falta dos alimentos, da nutrição necessária, o organismo enfraquece e gera doenças e muitas crianças perdem a vida. Aumento das taxas de desemprego, quer dizer, devido à pobreza, à miséria, à favelização, também ao aumento das taxas de desemprego. Grandes diferenças entre as classes sociais, quer dizer, cada vez mais os ricos mais ricos, os pobres mais pobres. Marginalização de parte da sociedade. Marginalização significa ficar à margem. A gente sabe, por exemplo, os rios têm margens, são as laterais. Então, no sentido sociológico, da sociologia, marginalização é ficar ao lado da sociedade, as pessoas não fazem parte daquilo que poderiam fazer parte, não tem o direito de comungar os mesmos direitos que os demais têm, de se alimentar, de ter saúde digna, de ter educação, quer dizer, ficam à margem de todo o progresso, de todo o desenvolvimento do país. Atraso no progresso da economia do país, quer dizer, um país não se desenvolve sem educação, sem saúde digna, não se desenvolve se não houver geração de empregos para que as pessoas possam produzir, o país crescer cada vez mais. Aumento dos índices de violência e criminalidade. Quanto mais miséria, mais as pessoas tendem a procurar caminhos indignos para conseguir sobreviver, e aí muitos entram no mundo do crime, da droga, de muitas coisas negativas, até porque veem impossibilitados de progredir na sociedade. Aí tem uma fotografia que vocês podem perceber. Aí embaixo tem escrito vista aérea da cidade de Belo Horizonte, onde os contrastes entre os bairros são evidentes. Vocês veem uma favela bem grande logo no início e lá na frente os arranha-céus, grandes prédios luxuosos. Quer dizer, isso é um contraste muito grande, é uma contradição tremenda, porque os governos relaxaram, deixaram, como se diz, de levar políticas públicas para essas localidades, e aí gerou o quê? Bolsões de desemprego, de miséria, de favelização. Mesmo que o país, nos últimos anos, tenha apresentado uma diminuição da pobreza, o nível de desigualdade social do Brasil ainda é notório. A gente sabe que os últimos governos criaram o Bolsa Família, investiram muito em saúde, em educação, em saneamento básico, apesar que houve muita corrupção também, é bom que se diga, mas, de qualquer forma, houve um certo progresso na área social. E nem por isso o país deixou de continuar tendo um nível de desigualdade social enorme, porque é uma questão histórica, vem de muito longe esse atraso. Os governos procuraram se preocupar mais com a questão de economia, sem investir no social. É a mesma coisa de uma pessoa enriquecer e não, com o dinheiro que tem, não procurar investir na família, que os filhos possam estudar, possam desenvolver. Então, não adianta nada o dinheiro. Então, a mesma coisa, não adianta um país crescer, ter muito dinheiro, ter uma grande poupança, quer dizer, do ponto de vista econômico, o país crescer e desenvolver, mas ficar no social, sem investir socialmente. Seja pelo seu passado escravocrata, seja pela falta de investimento na infraestrutura, o Brasil ainda apresenta níveis muito grandes entre os mais ricos e os mais pobres. Como se sabe, nós tivemos um passado um passado escravocrata, um passado de colonização, em que
se manteve a mão de obra escrava por muitos e muitos anos e não se investiu na infraestrutura. Desde o início tivesse investido em saneamento básico para que as pessoas pudessem ter água de qualidade, esgotos sanitários, casas populares, emprego, salário. O Brasil não estava nessa situação. É um acúmulo de coisas, o resultado de hoje. Desigualdade social no mundo. A desigualdade social existe em todos os continentes. Há lugares em que os problemas são mais evidentes. Por exemplo, nos países africanos, os quais estão entre os mais desiguais do mundo. A gente sabe que a África, o continente africano, é um dos países que mais sofre a desigualdade social no mundo. Há muita miséria, muita fome, desemprego, falta de saneamento básico, falta de saúde para a população, de assistência médica, né? Até de água para beber. Assisti a matéria um tempo desse, em que as pessoas se deslocavam 6 quilômetros para ir buscar uma lata d'água para cozinhar, porque nem para tomar banho não dava, porque era muito distante. Então, é lamentável e triste uma situação dessa. Por sua parte, nos países escandinavos, quase não há diferença entre as classes sociais, devido ao estabelecimento do estado do bem-estar social após a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra, foi criado um estado chamado welfare state, ou seja, o que está escrito em negrito, estado de bem-estar social. Esse welfare state era uma decisão dos países de investir pesado nas políticas públicas de educação, de saúde, de alimentação, de emprego, de saneamento básico para as populações mais pobres. Aí ficou conhecido como estado de bem-estar social. Então, se visava melhorar a situação econômica das pessoas. E aí começaram a investir nas áreas sociais. Até então, os países se preocupavam mais com guerras, com investir na área militar para derrotar outro país, ou para se defender, ou investir nas questões econômicas, mas não investia no social. Então, com a criação do welfare state, ou Estado de Bem-Estar Social, a coisa melhorou muito de lá para cá, apesar que muitos países como o nosso ainda têm os bolsões de miséria, como eu falei. Portanto, muita desigualdade social. Sem condições de ter acessos à saúde e à educação, dificilmente uma pessoa terá as melhores oportunidades no mercado de trabalho. É claro que alguém que tenha mais qualificações e pôde estudar, ele tem mais probabilidade de conseguir um trabalho melhor do que aquele que não teve as oportunidades necessárias. Também a dificuldade de acesso aos bens culturais e históricos pela maior parte da população inibe suas oportunidades. Como eu disse, no Brasil, essa falta de investimento na infraestrutura do país é uma consequência do passado, é um somatório de descasos de governo e de governos. Um atrás do outro deixaram de investir na área social, e isso foi gerando uma situação que um governo só não teve condições de eliminar, de pelo menos 80% ou 90% da situação de miséria do país. Sistemas econômicos. Não há consenso sobre qual o sistema econômico que gera mais desigualdade social. Por um lado, alguns estudos afirmam que a desigualdade social surgiu com o capitalismo, pois este se baseia na ideia de acumulação de capital e de propriedade privada. Exatamente, o sistema capitalista ele se baseia na acumulação de riqueza, de capital. E o capital envolve o quê? Terras, indústrias, comércio, veículos, tudo que pode ser convertido em dinheiro
é considerado capital. Então, houve uma acumulação de capital nas mãos de poucas pessoas e, além de tudo, a propriedade privada, quer dizer, a propriedade que as pessoas passam a ter porque tem dinheiro. Quanto mais dinheiro tem, mais elas compram bens e passam a se apropriar da propriedade. Não importa se é uma propriedade móvel, como um veículo, carros de luxo, né, carros caríssimos, como também de terras, de casas, de prédios, de apartamentos. Então, quanto mais capital, mais eles investem nessa área aí. Isso é o sistema capitalista no qual nós estamos, do qual nós fazemos parte. O capitalismo também incita o princípio da competição e classifica o nível das pessoas baseado no capital e no consumo. Então, ele estimula, de qualquer forma, a competição. A competição entre empresas, competição até de funcionários numa empresa para quem produz mais e aquele que produzir menos, muitas vezes não cresce dentro da empresa. Então, gera no sistema capitalista uma situação de competição entre todos, para que alimente esse sistema em busca de sempre mais dinheiro e acúmulo de capital. Por sua vez, o socialismo tem como objetivo abolir a propriedade privada, que pertenceria ao Estado, e assim erradicar as classes sociais. No entanto, até agora, todas as experiências socialistas fracassaram, pois acabou surgindo uma classe dirigente que detinha mais privilégios que as demais. Então é isso. O capitalismo ele é perverso, gera desigualdade social, porque poucos passam a ter muito dinheiro e muitos passam a ter pouco ou quase nada. No entanto, os teóricos do socialismo, que pregam uma sociedade igualitária, uma sociedade em que todos têm as mesmas oportunidades, em que não haja propriedade privada, tudo pertença ao Estado, uma pessoa não possa ter casas, terras e riquezas, mas que esses bens passem a ser de propriedade do Estado. Então, era a teoria socialista, também fracassou em muitos países do mundo, na União Soviética, na Alemanha Oriental, em Cuba, vários países do mundo que implantaram o socialismo também não tiveram êxito, porque eles aboliram as classes sociais, que tinha classe baixa, classe média, classe alta, como a sociedade nossa tem, e, no entanto, eles criaram uma classe dirigente, aqueles que estavam à frente dirigindo o país, era quem detinha todo o privilégio, o resto eram trabalhadores que não tinham direito a quase nada. Então, gerou a mesma desigualdade que tinha no sistema capitalista. Tipos de desigualdades. Além da desigualdade social, há outras maneiras de avaliar uma sociedade pela maneira que trata seus integrantes do ponto de vista econômico, regional, racial e de gênero. Desigualdade econômica. Desigualdade entre distribuição de renda. Quer dizer, a falta de distribuição de renda gera a desigualdade econômica, porque uns passam a ter acesso ao dinheiro e outros não. E muitas vezes nem acesso ao emprego, ao trabalho, as pessoas mais pobres têm, e isso vai gerando cada vez mais essa desigualdade econômica. Desigualdade racial, desigualdade de oportunidades para as diferentes raças, negro, branco, amarelo, pardo. Quando a sociedade passa a discriminar as pessoas, gera também uma desigualdade racial, se essa discriminação for no sentido de excluir aquelas pessoas de cor diferente, né? É chamada desigualdade racial. Desigualdade regional, disparidades entre regiões, cidades e estados. Muitas vezes, regiões querem discriminar outras. Já teve ocasiões de os sulistas, quer dizer, pessoas do sul, São Paulo, outras regiões, querer discriminar os nordestinos. Isso é chamado desigualdade regional. Desigualdade de gênero.
diferença entre homens e mulheres, homossexuais, trans e demais gêneros. Essa desigualdade de gênero é a discriminação em relação a pessoas de sexo diferente. Então, esses são os tipos de desigualdades que existem normalmente, apesar que tem outras também, não só tem essas. Curiosidades. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, o Brasil é o 8º país com maior índice de desigualdade social e econômica do mundo. É bom entender que o Brasil é um dos países que mais arrecada dinheiro no mundo com impostos. No entanto, está aí, segundo a ONU, é o 8º país com maior índice de desigualdade social e econômica do mundo. O coeficiente de Gini é uma medida utilizada para mensurar, quer dizer, para medir o nível de desigualdade dos países segundo renda, pobreza e educação. Então, esse coeficiente de Gini, ele serve para medir a situação econômica dos países, considerando o quê? A renda que o país tem, a pobreza que existe nele e o sistema educacional. Como é que estão as universidades, as escolas, qual é o nível dessas universidades, dessas escolas, elas têm uma boa educação ou não? Então, o coeficiente de Gini vai dizer a situação de cada país. Na União Europeia, o país que representa maior desigualdade social é Portugal. Portugal teve uma situação pior, agora está melhor um pouco, mas é um dos países europeus mais pobres, mais dificuldade e muita desigualdade social. Os países com menor desigualdade social são Noruega, Japão e Suécia. O Japão e a Suécia nem se fala em termos de igualdade social. Eles investem bem no sistema econômico, na saúde, na educação e principalmente na educação. E por isso são países que são considerados desenvolvidos. Os países que apresentam maiores desigualdades sociais são do continente africano, ou seja, Namíbia, Lesoto e Serra Leoa. São os países mais pobres do continente africano. Desigualdade social no Brasil. A desigualdade social no Brasil é um problema que afeta grande parte da população brasileira, embora nos últimos anos ela tenha diminuído, porque os últimos governos, eles têm investido bastante na área social, não se pode negar isso, apesar que alguns deles enveredaram pelo caminho da corrupção, mas de qualquer forma investiram, criaram Bolsa Família, investiram pesado na saúde, na educação, na assistência social e, de qualquer forma, a desigualdade passou a diminuir um pouco. As regiões mais afetadas pelos problemas sociais são o norte e o nordeste do país, os quais apresentam os piores IDHs. O que é IDH? É o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil. Esse IDH é um índice de medir o desenvolvimento humano do país. Como é que está a situação do país, em termos de economia, em termos do social, em termos de qualidade da educação, da saúde. Nós sabemos que o norte e o nordeste do país são os estados mais pobres. Resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, que chama, em 2011, e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que é um instituto de renome no Brasil, aponta a diminuição da pobreza e, consequentemente, da desigualdade social. Quer dizer, até a saída da presidente anterior, vinha havendo uma redução da desigualdade social no Brasil. Isso é indiscutível. E ninguém sabe daqui para frente, com esse novo governo, mas que vinha havendo muito investimento na área social e, por isso, estava diminuindo, segundo o PNAD e o IPEA, que são institutos de pesquisas que examinam essas questões, eles chegaram a concluir que
a desigualdade vinha sendo reduzida. Assim, nos últimos anos, 28 milhões de brasileiros saíram da pobreza absoluta. É muita gente, 28 milhões que viviam na pobreza absoluta, mas graças ao Bolsa Família e alguns investimentos na área de educação e saúde e assistência social, saíram da pobreza absoluta. E 36 milhões entraram na classe média, quer dizer, era de classe baixa, e, devido às ajudas do governo, com mais alguma coisa que foram ganhando, foram conseguindo, eles passaram a fazer parte da classe média, já saiu da classe baixa para a classe média. Entretanto, estima-se que 16 milhões de pessoas ainda permanecem na pobreza extrema. Essa pesquisa, como é de 2011, certamente aumentou esse quantitativo, 16 milhões de pessoas em extrema pobreza. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, as transferências do programa Bolsa Família são responsáveis por 13% da redução da desigualdade no país. Quer dizer, esse percentual aí, de acordo com o IPEA, esse Instituto de Pesquisa, o Bolsa Família contribuiu para uma redução de desigualdade social de 13%. Então, tem um efeito muito, muito positivo para combater a desigualdade social, a desigualdade econômica no país. Causas e consequências. Embora o Brasil esteja entre os 10 países com o PIB mais alto, o PIB é o produto interno. Tudo quanto o país produz, qualquer país do mundo, chama-se PIB, Produto Interno Bruto. Então, o que o país produz, a riqueza toda dele é chamado de Produto Interno Bruto. Então, o Brasil está entre os 10 países com o PIB mais alto. É o 8º país com maior índice de desigualdade social e econômica do mundo. Então, de acordo com o PIB, nós estamos entre os 10 países mais de maior riqueza, digamos assim. No entanto, temos o maior índice de desigualdade social e econômica do mundo, justamente porque esse acúmulo de desigualdade é histórica, vem acumulando e chegou ao ponto que um governo só não dá conta. Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas, de 2010, as principais causas da desigualdade social são, primeiro, falta de acesso à educação de qualidade, política fiscal injusta, quer dizer, se cobra muito imposto da população brasileira, a gente paga muito imposto, e temos baixos salários, salário mínimo muito mal dá para sobreviver, quem mora numa cidade grande e ganha um salário mínimo, se pegar 2 transportes para ir para o trabalho, vai gastar todo o salário com transporte, porque dois transportes para ir, 2 para voltar, são 4 transportes pagos por dia. Então, no final do mês, vai sobrar muito pouco, além da alimentação dele, que ele tem que muitas vezes fazer refeição fora e tudo, tomar seu café no trabalho, tudo isso é complicado. Dificuldade de acesso aos serviços básicos, como saúde, transporte público e saneamento básico. O transporte no Brasil, transporte público, é um transporte sem qualidade. Muitas favelas, muitos bairros não têm saneamento básico. A gente viu agora, com esse problema da Covid, muita gente se queixando que não tinha água na torneira, como é que ele podia lavar as mãos para evitar pegar essa doença desgraçada. E, quer dizer, o governo não chegou lá. Chegou o dinheiro no bolso dos governantes com a corrupção, mas o saneamento básico não chegou lá nessas casas das favelas. Não tem água encanada. Imaginem uma casa com crianças sem ter água, sem ter saneamento básico. Então, isso é um descaso de governo que precisa o povo reclamar, principalmente quem está estudando, procurar abrir a mente, se aprofundar nos conhecimentos, começar a reclamar essas coisas por escrito, estar nas redes sociais, criticar os governos para ver se as coisas melhorem.
tem que fazer parte da cidadania, tem que reclamar. As consequências da desigualdade social no Brasil são observadas pela favelização, a pobreza, a miséria, desemprego, desnutrição de crianças, marginalização, pessoas que estão à margem da economia, à margem do social, em que ninguém chega lá para acudir à situação, e, além de tudo, violência nas ruas urbanas, nas famílias, etc. Estudiosos propõem soluções para o problema, dentre eles, aliar democracia com eficiência econômica e justiça social. Quer dizer, os estudiosos defendem que, primeiro, tenhamos um país democrático. Para termos um país democrático, é preciso que as pessoas tenham o direito de participar das decisões de governo, de serem ouvidas. O que é que o povo está necessitando? Os governantes tinham que ir aos bairros, ir às escolas, procurar as localidades onde as pessoas estão, não para fazer comícios ou propaganda governamental, mas para ouvir os reclames das pessoas, o que é que está faltando. Então, ir nas comunidades, as pessoas da comunidade vão dizer as suas necessidades, e o governante ouvir e poder dar o retorno depois, atendendo aquelas necessidades. Isso é democracia. Então, os estudiosos defendem isso, democracia, que é o povo poder participar das decisões de governo. Somada à eficiência econômica, quer dizer, o dinheiro que se arrecada ser bem investido nas áreas sociais para que as pessoas tenham uma vida digna. E, com isso, surgir a justiça social, que é o direito de todos ter uma vida digna. Coeficiente de Gini que a gente falou. O coeficiente de Gini foi desenvolvido pelo demógrafo estatístico e sociólogo italiano Corrado Gini, no ano de 1912. O coeficiente ou índice de Gini mede as desigualdades de uma sociedade, por exemplo, de renda, de riqueza e de educação, como a gente falou anteriormente. No Brasil, em 2011, o índice de Gini na área social foi de 0,527, demonstrando o menor número desde 1960. Em 1960, o número foi 0,535. E em 2011 deu 527. Veja que diminuiu. Na lógica do sistema de Gini, quanto mais próximo de zero, menor é a desigualdade social. Então, quando vai diminuindo, ao passo que vai diminuindo esse índice aqui, se aproximando de zero, do número zero, haverá menor desigualdade. No entanto, segundo o coeficiente de Gini, a desigualdade social no Brasil teve um aumento considerável em 2017, decorrente da crise econômica. Ou seja, em 22 anos, ela cresceu pela primeira vez, sendo o desemprego um dos maiores responsáveis. Quer dizer, diante da crise econômica, o desemprego afetou em bastante essa questão do coeficiente de Gini. Dados atuais afirmam que a taxa de desemprego está em 12,3%, o que afeta 12 milhões de pessoas. Como a estatística é 2011, com certeza aumentou também esse quantitativo de desempregados. Vamos falar do cadastro único. Também conhecido por CAD único, o cadastro único para programas sociais foi criado durante o governo de Fernando Henrique Cardoso em 2001. O cadastro é um instrumento responsável pela coleta de dados e informações a fim de identificar todas as famílias de baixa renda existentes no Brasil. Ele objetiva a inclusão por meio de programas de assistência social e redistribuição de renda. Quer dizer, durante o governo Fernando Henrique foi criado o cadastro único. Esse cadastro faz um levantamento de todas as pessoas no país que estejam em situação de pobreza, identifica todas as famílias de baixa renda
para quando o governo for atender com políticas públicas, já sabe, já tem um mapeamento das regiões mais pobres, dos bairros mais pobres, dentro daqueles bairros, daquelas localidades mais pobres, que possam investir em educação e saúde e outras políticas públicas naquela localidade. Plano Brasil Sem Miséria. O Plano Brasil Sem Miséria, criado em 2011, tem como principal objetivo desenhar o mapa da pobreza no Brasil. Também esse plano foi criado com esse objetivo, quase o mesmo objetivo do Cadastro Único. Para isso, o plano propõe o rompimento de barreiras sociais, políticas, econômicas e culturais que segregam pessoas e regiões. Ele objetiva no campo e na cidade identificar e inscrever as pessoas de baixa renda, que por algum motivo não recebem auxílios. Então, esse é o objetivo do Plano Brasil Sem Miséria, é identificar e inscrever as pessoas de baixa renda. No campo onde está concentrado na maior parcela, ou seja, 47% do público do plano, as estratégias para o meio rural são focadas na produção do agricultor, considerando assistência técnica que ele recebe, fomento e sementes dadas pelo governo, programa de água para todos, acesso aos mercados, como o programa de aquisição de alimentos, o PAA, e a compra de produção. Já na cidade, o foco está nas oportunidades de trabalho para os mais pobres. Dentre as estratégias propostas pelo plano estão o mapa de oportunidades, a qualificação de mão de obra, a intermediação pública de mão de obra, a ampliação de política de microcrédito e incentivo à economia popular e solidária. O outro programa também é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, chamado Pronatec, que, se eu não me engano, foi criado no governo Dilma. É responsável por coordenar a oferta de vagas dos cursos de formação inicial e continuada com ênfase na qualificação profissional. Ele conta com a parceria do Ministério da Educação e do Plano Brasil Sem Miséria. Então, esse programa está associado ao Plano Brasil Sem Miséria e com o apoio do Ministério da Educação, que visa preparar tecnicamente os estudantes para o mercado de trabalho, adquirindo uma qualificação profissional. Para tanto, a meta do Plano Brasil Sem Miséria prevê a capacitação de 1 milhão de pessoas inscritas no Cadastro Único até 2014. Era a meta. De lá para cá, com certeza, aumentou, porque a estatística é desse ano aí. Outros programas sociais do Brasil que podemos destacar são o Bolsa Família, Previdência Rural, que atende à situação de aposentadorias, pensões, até quando as pessoas adoecem, tem um amparo da Previdência. O Brasil Alfabetizado, que visa diminuir, erradicar o analfabetismo. O Saúde da Família, também, que é um programa dirigido às famílias, programa de saúde. Brasil Sorridente, também outro programa dentro da área de saúde. O Mais Educação, que não chegou a ser colocado totalmente em prática, porque o governo Dilma, a governante Dilma deixou o governo, o programa parou, e Rede Cegonha também, que é da área de saúde. Então, todos esses programas sociais contribuíram para reduzir a desigualdade social no Brasil. Bom, ficamos por aqui, espero que todos tenham compreendido o conteúdo e na próxima semana estarei encaminhando as atividades, remetendo, enviando as atividades para vocês. Então, um abraço a todos e até a próxima.